Vou ler com você Atos capítulo 2, projeta para mim por gentileza, Atos 2 verso 1, olha o que diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Verso 3: e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviam falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? É isso mesmo, irmãos? Vocês estão comigo ou não? Verso 8 agora, certo? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Macedônia, Judéia e Capadócia, Ponto, e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Essa aqui é uma informação muito assim, sem nexo, porque naquela época lá, isso que aconteceu, só para você saber um pouco do contexto, rapidamente, aconteceu isso mais ou menos às 9 horas da manhã. Para o povo estar bêbado assim, a esse ponto, teria que virar madrugada na balada mesmo, loucão, e aí acho que estaria bem louco, às 9 horas da manhã. Mas o enchimento aqui, eles estavam bem cheios do Espírito, ao ponto de achar que estava bêbado. Não foi o enchimento ou a bebida alcoólica, mas foi o derramamento do poder do Espírito Santo de Deus sobre aquele povo. Nós estamos entendendo? Eu quero orar com você sobre isso, porque nós estamos de revelação para receber a palavra, amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, dai-nos entendimento, dai-nos revelação, sabedoria das Tuas palavras sobre nós. Marca a nossa vida hoje pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Queremos sair daqui totalmente transformados da maneira que chegamos e sair diferentes, ó Pai, em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu creio que a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Sabe, a Bíblia fala o seguinte: todos os versículos ou os temas da Bíblia, você vai perceber que sempre Deus está fazendo algo. No livro de Atos, o tema é a expansão do corpo. O alvo de Deus em Atos dos Apóstolos é expandir a igreja. E aí ele faz isso através do testemunho dos discípulos, dos apóstolos, mas ele faz isso com a ênfase, com o poder de Deus. Somente poderia testemunhar e a igreja poderia crescer, não só apenas porque Deus queria, mas Deus liberou a unção, a vida dele, para que os discípulos pregassem o evangelho e as pessoas recebessem a palavra. Entende? Então isso aponta para nós que essa obra, que a igreja, que eu e você precisamos ter a mentalidade espiritual. Não somos naturais, somos espirituais. Precisamos enxergar como Deus enxerga. Posso ouvir um amém? Então veja, essa expansão, ela acontecia por meio da unção liberada da parte de Deus para os discípulos. Mas precisaria também do revestimento, da capacitação sobrenatural de Deus derramada através do Espírito Santo, que era no batismo do Espírito Santo. E aí o corpo de Cristo, as pessoas estavam capacitadas para pregar a obra. Assim é conosco. Deus só vai fazer uma obra na sua vida quando você for realmente cheio do Espírito Santo, quando você for revestido pela unção dele, e aí o Senhor te levanta para você pregar a palavra. Diga amém. Por quê, pastor? Porque na nossa força nós não temos como convencer ninguém. Não podemos obrigar ninguém a estar aqui hoje, sábado, essa hora aqui, somente pelo poder de Deus, somente pela vida de Deus fluindo através de nós, o corpo, os líderes, os discipuladores, a igreja, nós.
E é tão importante saber disso, que talvez você já ouviu falar, mas os discípulos, eles já conheciam o Senhor. A Bíblia diz que eles já sabiam quem era Jesus, eles tinham nascido de novo, mas eram muito tímidos para falar, muito tímidos para pregar. Precisava do derramamento do Espírito Santo, da unção de Deus para capacitá-los para pegar a obra. Assim é conosco. Se não for o Senhor, de nada adianta. Se não for Deus nos capacitando, liberando a palavra, a unção dele chegando na minha vida, eu tendo uma experiência sobrenatural com ele, não adianta. Não permaneço, não avanço, não chego aonde Deus quer que eu vá. Precisamos da capacitação do Senhor. Diga amém. Por essa razão, quero compartilhar com você 3 coisas aqui. Acredito que vai dar tempo, se não der só 2, não sei, vamos ver. Sobre por que o derramamento do Espírito Santo, né? Por quê? O que acontece? O que tem a ver conosco? Eu quero falar para você, o primeiro ponto. O derramamento do Espírito Santo, ele acontece, ele se deu, foi no dia de Pentecostes. Diga assim comigo, Pentecostes. Mais forte, gente, Pentecostes. Isso, me ajuda a pregar aí. Primeiro que essa palavra no original significa 50º. 50º. Ou seja, o Senhor Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ok? Ele é morto ali, ele é crucificado na sexta, e ali ele é morto, ele no sábado. No domingo, pela manhã, ele ressuscitou. Então é contado depois do sábado, e no domingo começa a contar os dias. 50 dias depois que Jesus foi ressuscitado, o que acontece? Deus, através de Cristo, liberou o Pentecoste. São 2 coisas importantes, a ressurreição e o Pentecoste. Fala comigo, ressurreição. Diga agora, Pentecoste. É interessante isso. Por que é interessante? Porque Deus trabalha com um propósito. Tá bom? A gente faz o culto de domingo. Não porque temos que fazer domingo, porque estamos de folga, talvez a família não está trabalhando. Não, tem um porquê desde aqui. Nessa época, o culto começou a acontecer pela manhã por causa da ressurreição de Cristo. Mas principalmente 50 dias depois, quando veio o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. Então o povo já falou assim, não, então agora, como isso foi um marco de Deus, um arranjo divino, nós vamos celebrar o Senhor todo domingo pela manhã. Muito da hora isso. Mas Deus só move no domingo? Lógico que não. Deus, no nosso tempo, hoje, agora, move hoje, sábado, diga amém. Move na quinta-feira na célula, move nas células de sábado, move no domingo. Mas significa que nós devemos fazer parte do corpo, estar envolvido, participar do culto, participar da célula, não só por estar, mas para receber Pentecoste, receber ressurreição todos os dias. Diga amém. Lá em Levíticos 23:15 fala que a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe de oferta ritual movida, contém 7 semanas completas. Contém 50 dias até o dia depois do 7º sábado, e então apresentam uma oferta de cereal novo ao Senhor. Aqui Levítico fala que 50 dias, aqui no Pentecoste, deveria contar então esses dias todos. E contou, deu 50 dias e aconteceu Pentecoste. Na nossa vida, todos nós, em algum momento, precisamos da ressurreição e do Pentecoste. Sabe, a ressurreição é para Deus trazer existência o que o diabo roubou, para trazer existência o que o inimigo tinha achado que tinha vencido. Eu quero te falar uma coisa sobre isso. Não aceita a derrota na sua vida, não aceita a morte na sua vida. Pode ser que as coisas não tenham dado certo, que as coisas não vão avançar, mas pela manhã tem ressurreição da parte de Deus para você. E ainda mais, não só ressurreição, mas tem Pentecoste. Pentecoste também aponta para a vida abundante. Pentecoste também aponta para novidade de vida. Então toda manhã o inimigo está trazendo problema num dia, mas pela manhã tem ressurreição e tem Pentecoste, tem bênção, tem favor, tem restituição, tem milagre de Deus. Isso é para nós jovens. Você precisa crer que Deus tem planos bons para você, e Ele tem. Amém. Então veja, ressurreição é muito importante, Pentecoste é muito importante. Agora, infelizmente, muitos ignoram isso que eu estou falando, não acreditam. Se eu te falar que você recebeu um presente assim maior da sua vida, você pensaria que era o quê? No nosso meio, precisa ser simples o Evangelho. Uma vez que você recebe Cristo como Senhor e Salvador, você recebe vida.
recebe o Espírito habitando. Então a coisa mais importante que você receber na sua vida se chama Espírito Santo. É a coisa mais importante. Deixa eu fazer uma ilustração melhor para você entender. Vamos supor que você tem 100 mil reais na sua conta. Amém? Ninguém quer 100 mil reais na conta? Eu queria agora 100 mil reais na minha conta. Mas vamos supor que você precisa pegar 100 mil reais e sacar ele. Não vai ter como você transferir online, vai ter que ir no banco. Você vai lá no banco, o cara confere se é você mesmo, tá? Olha ali e te dá um malotezinho. Como que você sai? Você sai desconfiado. Vê quem está lá atrás, quem está lá fora, a saidinha de banco é um perigo, vão me roubar, e agora? Você não vai andar normal como se você tivesse sem nenhum real no bolso. Oiê. Com 50 mil na mão você ia ficar louco, mas 100. Você saía todo preocupado, rápido, procurando alguém para já dar uma carona, sentar no carro, um Uber, alguém, para você fugir rapidamente do local, sim ou não? É ou não? Mas se eu te falar que você carrega muito mais do que só 100 mil reais, você carrega a força mais poderosa do universo, que se chama o Espírito Santo de Deus na sua vida. Como é que você anda então? Você tem que andar como tal. A Bíblia diz que tal qual ele é, você é. Então anda como ele é. Já chega com a posição de vencedor, não de derrotado. Já chega tomando posse da bênção, não reclamando. Vocês estão me entendendo? Vocês não estão comigo aqui ou não? Então a bênção mais importante no Evangelho não é o céu, não é o perdão, mas é o Espírito vindo habitar em nós. Sabe? Tem irmãos que conversam comigo e falam, eu queria chegar no céu, conversar com os irmãos que eram lá de antigamente. Eu vou perguntar para eles como que eles venceram, como que Davi venceu, como que foi Paulo, como que foi João, o discípulo mais amado. Sabe, eu queria trazer uma revelação diferente para você. Em vez de você pensar como que eles fizeram, qual foi a história deles, vamos perguntar qual é a sua história. Porque eles viveram num tempo que eles queriam que o Espírito habitasse. Eles queriam viver onde o Espírito estava habitando dentro deles, não habitava. Mas ele vai perguntar para nós. E aí, João? E aí, Lucas? E aí, Maria? Como que foi viver na terra com o Espírito habitando dentro de você? É diferente. Você carrega algo muito poderoso, que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quantos receberam? Diga, eu recebi. Pela fé, o Espírito prometido. Você entende isso ou não? Então, toma posse. Isso é um mistério que estava oculto, que ninguém sabia. No Velho Testamento, todo mundo queria saber qual era o oculto que estava para ser revelado. E era Cristo em nós, Cristo habitando em nós, foi revelado. Agora, você é casa de Deus. A Bíblia diz que você agora foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, você recebeu o Evangelho, Cristo dentro de você. Diga amém. Então, no Antigo Testamento, Deus morava em prédios, Deus morava em caixas, mas agora na nova aliança, Deus, Ele mora dentro de nós. Isso é tão poderoso, é simples e é poderoso, é revelação para nós, diga amém. Pastor, como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu aplico essas verdades na minha vida? Como que eu faço isso espiritualmente? Principalmente essa questão do Pentecoste. Olha, o sentido espiritual do Pentecoste tem dois aspectos. Projeta para mim. Primeiro, o Espírito Santo é o selo de Deus que é colocado em nós, ok? E aí o selo de Deus colocado em nós é garantia de você ser escolhido por Deus. Uma vez que você foi escolhido, não tem mais volta. Uma vez que Ele te escolheu, você é dele, para Ele, e você vai viver a eternidade afora. Essa é a primeira coisa. Mas a outra coisa, projeta para mim, o Espírito Santo também foi nos dado para nos revestir de poder. Diga comigo, revestir de poder. Revestir de poder, diga. Pastor, para que isso? Revestir de poder é para que você possa ser o ceifeiro, ser o homem, a mulher de Deus que vai fazer a colheita na sua geração. Nós só podemos pregar o Evangelho sendo revestido pelo poder. E eu vou dizer para os irmãos, Deus tem uma grande colheita para nós, os radicais livres, diga amém. Deus tem uma grande colheita para esse ano de portas abertas, mas nós precisamos levantar os ceifeiros revestidos do poder de Deus para fazer a colheita. Olha para o irmão aí. Fala para ele assim, você é o ceifeiro. Você é o instrumento de Deus. Cheio do Espírito Santo. Revestido pelo poder de Deus. Fala para ele. Para você. Fala para ele. Para você conquistar a sua geração. Fala para ele. Conquistar
seus amigos, sua família, no seu trabalho, na faculdade. Você está me entendendo ou não? Amém? Quantos querem ser usados por Deus então? Certeza? Então Deus vai te usar. Eu aprendi, irmãos, eu não era pastor, eu não queria, mas aí eu tive que responder. E aí Deus falou comigo uma vez, nunca tinha pregado. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou pregar? Aí Deus falou comigo uma palavra, quando eu levanto alguém para falar, eu levanto alguém para ouvir. Falei, uau, alguém vai me ouvir. Então assim é com você. Se você não se acha qualificado, se você acha que você não está pronto, não tem problema. Você não pode andar na justiça própria achando que você nunca vai estar pronto. Mas nele você é capacitado, nele você pode todas as coisas, nele ele faz o impossível acontecer. Por quê? Porque não depende de você, depende dele. É uma ilustração nossa do curso, nós somos apenas a luva, ele é a mão. A luva em si só não faz nada, né? Mas quando a mão entra, o que acontece? Ela faz o que a mão faz. Fechou? Amém? Segunda coisa então, segundo lugar, o derramamento do Espírito Santo ele acontece, ele se deu como um vento impetuoso. Fala comigo, vento impetuoso. Mais forte, vento impetuoso. Aqui é depois da ressurreição. A Bíblia fala que o Senhor ele soprou sobre os discípulos, ok? E aí esse sopro aqui aponta para o Espírito Santo como vida. Ok? Grava isso, esse sopro aqui aponta para o Espírito Santo como vida. Fala comigo, vida. Ok. João 20:22, projeta para mim. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então após a ressurreição, você vai perceber aqui, você vai entender que Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos. Ele ressuscitou e vai a um local e encontra os discípulos. E eles estavam onde? Reunidos num lugar. A Bíblia fala então que Jesus sopra esse sopro do Espírito sobre eles. Nesse momento, a Bíblia diz que eles receberam o Espírito. Até então não tinha, eles eram ainda temorosos de pregar, de falar. Mas agora, quando recebe o Espírito, o cenário muda. Assim é conosco. Quando você nasce de novo, o que você recebe? O sopro de vida. Você agora é nova criatura. A Escritura se fez novo. Quando foram para o encontro? Quando você vai para o encontro, o que acontece? Transformação, experiência muito louca com Deus, Jesus ali, final de semana, você nasce de novo. Estão me entendendo? Então vamos lá. Só que no dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio, agora que a gente está falando, como um vento impetuoso. E a Bíblia diz que esse vento encheu a casa. O vento impetuoso é um vento muito forte. Encheu a casa. E ali a Bíblia fala que se cumpriu a palavra de Deus, Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E é o que nós precisamos, uma vez que você recebe o Espírito Santo como habitação, como você nasce de novo, agora precisa ser revestido de poder. Está me ouvindo? A vida cristã, ela é impossível de viver. Não dá para ser cristão ou crente até um certo momento, não tem. Não tem como você fingir que você é uma coisa, não dá. Chega uma hora que a máscara cai. Está me ouvindo ou não? Mano, para você ser um cristão jovem, radical, livre, solteiro, casado, novo, você precisa do revestimento. Porque o revestimento ele te capacita a você passar pelas crises, passar pelos problemas, sabendo que Deus vai cooperar tudo para o seu bem, para que você permaneça cheio do Espírito. E assim nós avançamos, assim nós crescemos. Mas na força do braço não conseguimos permanecer. Estão me entendendo? Precisamos ver claramente a diferença. Uma coisa é sopro, outra coisa é vento. Diga-se comigo, sopro e vento. O sopro é o que, pastor? O sopro, ele aponta, ele visa para a vida. Nós temos vida, diga amém. Agora, o vento é revestimento. Então, vida e revestimento precisam andar junto. Não adianta só nascer de novo, precisa ter poder de Deus. Não adianta só nascer de novo, tem que ter a unção de Deus, diga amém. É o que nós precisamos. Primeira coisa que eu quero falar sobre isso. As pessoas pensam que esse sopro aqui de João não era um fato, não era realmente algo interessante, era só uma representação, não é verdade. Primeira coisa sobre isso, projeta para mim. Pode passar o primeiro ponto. O Espírito é referido aqui como água que bebemos quando nós cremos, ok?
Ok? Projeta o versículo, João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Outro exemplo da palavra de Deus, João 7,37. Olha o que diz. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não está me entendendo? Outro exemplo, projeta rapidamente. O Espírito é referido aqui como uma roupa que vestimos depois que nós cremos. Cara, que louco. Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja, tinha um irmão que estava aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar ele. O de trás aqui, eu esqueci seu nome, me perdoa. Vem cá, Gustavo. Rapidão. Deixa eu dar uma ilustração para você entender melhor essa questão da vida e do revestimento. Sobe aqui, por gentileza. O Gustavo. Gustavo, ele está com um blazer aqui. Beleza, eu quero ilustrar isso aqui. Ele está com o blazer, certo? Tirou. Ele está só com a camiseta, concorda? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele está nu ou está vestido? Vestido. Agora, coloca o blazer novamente. Ele colocou o blazer, agora ele ficou como? Revestido. Estiloso é bom. Estiloso é da hora, mas não é isso que eu quero você entender. Vestido é uma coisa, revestido é outra. Nascer de novo, glória a Deus, é o primeiro passo, é o start, mas revestido é passar o processo, permanecer para que Deus te capacite para você fazer a obra. Como estão me entendendo agora? E aí pode ser com estilo também. Pode ser estiloso. Amém? Aplauda o Senhor aqui para ver nosso irmão. Obrigado. Obrigado. Então aqui, olha para cá. A água é para a vida. A vida interior, a água é para a vida. Olha para mim. A roupa é para a obra. Não adianta ter a água se você não está capacitado para a obra. Está me ouvindo? Pastor, o inimigo está furioso, as pessoas estão se levantando contra. Meu amigo, você precisa de investimento, autoridade, unção. Como estão me entendendo? Vou avançar, depois eu falo mais sobre isso. Então, só para falar sobre essa questão da autoridade, a Bíblia diz que nós em Cristo Jesus recebemos já autoridade, mas precisa exercer. Como que eu exerço a autoridade? Com unção. A gente até brinca, né? Uns são, outros não são. Mas precisa ter a unção. Por quê, pastor? Porque a unção nos capacita. E eu vou te falar para você, não só da obra espiritual. É muito importante a obra espiritual para que a unção flua. Não está me entendendo? Mas a unção também te capacita para você prosperar. A unção te capacita para você resolver o que ninguém consegue resolver lá na empresa, lá na vaga, lá no dia da entrevista. Por quê? Porque ela é a capacitação de Deus. Eu tinha uma coisa comigo, quando eu entendi essa parada da unção, as pessoas chegavam para mim, a equipe, qualquer irmão falava: pastor, isso não funciona, pastor, isso não dá certo, pastor, isso aqui não vai acontecer. Eu falei: então me dá aqui. Eu pegava e falava: Senhor, é a tua unção, me dá aqui que eu vou resolver. Resolvia. Os caras ficavam em crise comigo, o pastor arrumou. Mas não era eu sabia, era a unção de Deus para capacitar, para resolver o problema. Eu vou te falar, você quer prosperar? O Elias liberou a palavra, você quer vencer em Deus? Então você precisa da unção para te capacitar, para sair do modo natural que todo mundo está, para viver o sobrenatural que Deus quer que você viva. Então você vai ter o melhor emprego, diga amém. Você vai ter o melhor salário, diga amém. Você vai ter o melhor horário. Por quê? Porque Deus vai te ungir de uma maneira sobrenatural que você vai escolher aonde você vai trabalhar. Para quê? Para servir a Deus. Eu quero esse daí. O pastor Luiz contou para nós, né, mano? O pastor Luiz só falando que ele estava fazendo a obra, precisava fazer a obra, e não dava. Aí Deus falou com ele: vai lá e fala com o seu chefe para você trabalhar só X horário. Ele foi e falou: chefe, ó, é o seguinte, só posso trabalhar tal horário. O chefe não falou nada: vou te liberar, pode ir. Só que a obra começou a apertar mais, e aí Deus falou com ele: vai lá e fala de novo que você vai diminuir o horário. Fala para ele, para o seu chefe. Chegaram no seu chefe dele: chefe, eu preciso agora diminuir mais, só posso ouvir agora tanto. O chefe falou: está liberado, não, pode ir.
Aí foi eu de novo, chefe, Deus apertou o pastor e falou assim, é o seguinte, agora você vai falar para ele que você não vai mais lá, só vai trabalhar em casa. Imagina. Chefe, é o seguinte, eu não consigo mais vir aqui, está muito corrido, minha vida está complicada, estou trabalhando na vida da igreja, mas eu só posso trabalhar de casa. O chefe falou, pode trabalhar de casa. E ainda mais, aumentou o salário dele. Lá na conferência ele contou isso para nós. Aí ele contou outra coisa, ele falou assim, olha, eu estava arrumando um outro emprego, queria outro emprego porque eu queria sair de lá. E aí Deus falou assim, eu vou te dar outro emprego. Aí não achava, encontrou um irmão amigo dele, cara, há muitos anos, encontrou na feira. Na feira, ele falou, fulano, tudo bem, tudo jóia, como você está? Estou bem. Ele falou assim, então, eu estou procurando um emprego, você tem alguma coisa lá para mim? Ele falou, tenho. Vai lá segunda-feira. O cara foi lá segunda-feira num lugar, na prefeitura, sei lá onde que era. Foi lá, chegou lá na prefeitura, ele foi lá rapidão, né? Ficou lá das 8 a meio-dia. Ninguém atendeu ele. Ele falou, amanhã eu volto. A secretária falou assim, olha, o fulano de tal está muito ocupado, não pode te atender. Ele falou, tá bom, volta amanhã? Volta. Ele volta, pegou um livrinho dele, voltou no outro dia. Chegou lá, das 8 a meio-dia, não atendeu ele. Chegou, a mulher falou assim, ó, amanhã, você pode vir amanhã? Posso, ele trouxe outro livro. Chegou no terceiro dia. Na hora que a mulher se levantou para falar com ele, já ia dar meio-dia, Deus falou com ele assim, você vai deixar até quando o diabo roubar o seu emprego? Loucura. Ele falou, está repreendido agora, Satanás. Solta o meu emprego. E a mulher chegando perto dele. Chegando perto dele. Na hora que ele falou isso, o cara que chamou ele abriu a porta. Olhou assim, a secretária não estava, e olhou no corredor quem estava. Ele conversando com a mulher dispensando ele. Ele olhou e falou, ô, pastor Wilson, vem cá. Nesse dia, ele entrou no emprego. Mas por que não entrou antes? Porque aceitou o diabo ditar o que ele ia fazer. Assim somos nós. Deus quer te dar um casamento, Deus quer te dar um emprego, Deus quer te dar uma célula, Deus quer te prosperar, Deus quer te libertar. E você deixa o diabo falar assim, amanhã você volta aqui que eu te dou. Amanhã você vem que talvez você tenha uma vaga. Para com isso, deixa a unção de Deus te capacitar e você falar com autoridade. O emprego é meu, o casamento é meu, o trabalho é meu, eu vou prosperar, eu vou ter tudo que Deus tem para mim e agora. Entende? Precisamos da unção de Deus. Precisamos da capacitação do céu. Ou não? Preciso, eu quero. Então, o sopro é para a vida, mas o vento é para o mover de Deus, poder de Deus. Sopro nos dá vida, mas o vento aponta para a unção e autoridade. Você precisa ser um jovem que tem unção e autoridade. Diga amém. Você não crê, eu creio para você. Você precisa ter unção e autoridade. Chega lá no emprego, chega na fila, chega onde você estiver e fala assim, hoje aqui a unção de Deus vai liberar. Eu vou me apropriar, eu vou ser o melhor funcionário, essa vaga é minha, esse aqui é meu, Deus já me deu, eu me aproprio. Eu estou falando de coisas naturais, mas imagina na obra, imagina no reino de Deus, imagina o estrago que se você entender quem você é, que você vai fazer. Está me ouvindo? Deus não chamou você para ficar no banco, mano. Deus chamou você para fazer gol no céu. Mas tem gente que quer ser gandula, tem irmão que ele quer ser o cara que não quer jogar. Fala para um jogador famoso, ele fala, não joga hoje não, tá? Fica de boa aí. Você acha que ele vai aceitar isso? Nem a pau. Ele quer ser artilheiro. Vou falar para você aqui, ó. Deus quer levantar artilheiros aqui para o reino dele. Deus quer levantar aqui jogadores camisa 10, só vai fazer gol no inferno e saquear o inferno. Tem alguém aqui ou não? Deus é conosco. Tem uma coisa que eu queria que você aprendesse um pouquinho de teologia aqui. Manda aí, varão, passa para mim. Aqui, esse texto é muito interessante. No verso 2 que a gente leu, diz que o vento encheu a casa, certo? E aí o verbo usado aqui, para encher, significa, essa palavrinha aqui no original, que é pleruo. É difícil, mas só para você, sei lá por quê, vamos lá. E o plero significa encher por dentro. Fala comigo, encher por dentro. Depois, no verso 4, projeta para mim o outro. No verso 4, a palavra usada para cheio é pleto, que significa cheio por fora. Deus é poderoso, Deus trabalha intencional, Ele enche por dentro e por fora. Deus não quer você só um pouquinho pela metade, não. Deus, Ele enche por dentro e por fora. Todos nós precisamos experimentar o enchimento do Espírito Santo por dentro e por fora. Quantos querem experimentar? Mas muitos não acreditam, não possuem a vida. Muitos não querem a unção de Deus, incrível. Cuidado
Cuidado para você não estar perdendo o seu tempo. Cuidado para você não estar só apenas pintando um cenário que não está acontecendo. Não vale a pena chegar no final da corrida e chegar e achando que ia vencer e não vencer. Não. Precisamos chegar no final como vencedores, amém? Amém, irmãos? Fala para o irmão assim, então se prepare. 2024. Se você crer, fala para ele. É o melhor ano da sua vida. Erga a sua mão, quero profetizar para você. Dias gloriosos estão liberados da parte de Deus para você. Você será usado, você será capacitado, a unção, a autoridade, a ousadia, a intrepidez será liberada para você pregar, para você orar, liberar a palavra, para levar pessoas para o encontro, para a célula multiplicar, para portas abertas, emprego, prosperidade, recurso de Deus liberado através da sua vida. Aleluia. Quero desafiar você então. Sai dessa zona de conforto que você está. Sai dessa mausoléu. Sai de julgar. Para de ficar dando ciranda de volta, sabe? O tempo inteiro a mesma coisa. O tempo está passando, você está na mesma volta. Não sai do lugar. Para com isso. Quero desafiar você, amanhã, hoje mesmo, chegou em casa, amanhã ou na segunda-feira, antes de você fazer qualquer coisa, levanta e fala, Senhor, hoje vai ser o meu melhor dia debaixo da tua unção. Eu declaro portas abertas, vida liberada, fala isso. Mas sai do natural, mano. Sai do comodismo. Como estão me entendendo? O último ponto, vamos ficar em pé? O último ponto aqui, para a gente dar uma quebrada aí no gelo. Pessoal do louvor, rapidamente aqui. Não acabei ainda, tá bom? Só para a gente... Projeta para mim o terceiro, né? Então, olha para cá. O derramamento do Espírito Santo se deu como língua de fogo. Fala comigo assim, língua de fogo. Mais forte, língua de fogo. Mano, o que é isso? Atos diz que línguas de fogo sobreveio, repousou sobre eles. É um negócio muito sobrenatural aqui. Não estou falando de coisas naturais. A língua por si só fala, representa, simboliza, fala. Olha para cá, presta atenção aqui, rapidamente. Então, se a língua denota para fala, significa então que o Espírito Santo, ele libera poder para você falar. Uma chave espiritual. Você tem que decidir falar a coisa certa. Vamos alinhar eu e você, nós com o Senhor. Para de falar o que não vai trazer vida. Para de falar morte. Ei, se você recebeu o Espírito Santo em você, ele te capacita para liberar vida. Ele te capacita para você falar da parte de Deus. Mas sabe o que eu percebo? Nós estamos calados. Estamos calados. Crente 007, escondido no meio da multidão. Sabe, nos fins dos dias, até as pedras estão falando. Sabe o que é pedra? É ninguém que acredita em nada. Fala lá os crentes doidos lá, diz que vai vir a ressurreição, diz que vai vir o arrebatamento. As pedras estão falando o que nós devemos pregar. Está me ouvindo? Em nome de Jesus, não aceita falar coisas que não vão edificar. Se alguém falou, eu fujo de roda, cheguei na roda, estão falando, nossa, você viu hoje, meu Deus, o dia, que calor, está chovendo, nossa, que ruim, você viu lá, aumentou a gasolina. Eu estou fora desse grupo. Isso aí é falar para não edificar. Mas você que é servo de Deus tem que chegar na roda, está ruim? Eu tenho uma palavra de bênção, nós vamos prosperar no meio da crise, eu vou ser canal de Deus para abençoar você, você será abençoado. Assim você está falando com línguas de fogo, meu amigo. Como estão comigo aqui? Tem alguém comigo aqui ou não? Dá um glória a Deus aí. Diga aleluia. Você precisa ser cheio do Espírito. Então, vamos alinhar. Para de falar negativo. Para de falar bobeira, mas fala espiritual. Fala da parte de Deus. Fala coisas de Deus. Fala do Senhor. E essa fala edifica, transforma. Como estão me entendendo, irmãos? Então, como que eu faço isso, pastor? Como é que eu consigo falar da parte de Deus? Quanto mais você é cheio, mais você fala da parte de Deus. Quanto mais você é cheio do Espírito, mais língua de fogo é liberado. Agora o fogo, eu falei da língua. E o fogo? O fogo simboliza poder ardente. É o poder que há no mover de Deus para purificar e motivar.
Você quer saber se você está motivado? É só avaliar. Tem poder de Deus na sua vida? Se não tem poder, você está desmotivado, é porque você não está falando da parte de Deus. Pastor, não estou bem, crise, cheio de BO. Pastor, me ajuda, eu te ajudo. Mas você mesmo precisa se ajudar. Começa a falar da parte de Deus. Começa a falar, Senhor, me dá a palavra, me capacita. A crise está aqui, o problema está aqui, mas eu vou falar o que o Senhor está falando. O que o Senhor falou? É bênção? Então eu declaro bênção. Mas se você está falando o que todo mundo está falando, você está no time errado. Você está no lugar errado. As pessoas vão minar a sua fé. Você precisa falar da parte de Deus. Então o poder, o fogo de Deus te motiva, te capacita, te levanta. Como você está me entendendo? Mano, vamos combinar. Faça isso, vem para os cultos aqui, vem com alegria. Por quê? Porque Ele é a sua alegria. Vai para a célula, Ele é a sua força. Vai lá, Senhor, eu quero ser marcado, quero ser instruído, me fortalece. O dia não está bom, mas eu sei que vai terminar bem. Como estão me entendendo, queridos? Sabe por que eu falo isso? A palavra de Deus é verdade. A Bíblia diz que Pedro era doido, negou Jesus, queria abrir mão. Mas uma vez que ele foi cheio do poder de Deus, do revestimento, ele entendeu e ele foi pregar, quase 3.000 converte. Mas por que ele fez isso? Falou o que tinha que falar, falou com autoridade, falou cheio do fogo de Deus. É o que nós precisamos, é o que a nossa geração, é o que a sua geração precisa. Homens e mulheres que são cheios do Espírito e que falam para liberar vida, unção e poder de Deus. É você, meu amigo, é você. Quantos estão comigo aqui? Vamos lá, um cristão, um jovem cristão, ele recebe o dom de línguas como um presente de Deus, um dom de Deus, mas precisa manifestar as línguas como evidência que essa vida que você recebeu está fluindo. Então eu recebi o dom, mas eu preciso manifestar que eu recebi o dom. Quantos estão comigo? Primeiro exemplo disso, projeta para mim. O exemplo do Pentecoste, a gente acabou de falar sobre ele. Atos 2, projeta. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E depois que ficaram cheios, fizeram o quê? Passaram a falar em outras línguas. Alguém está comigo aqui ou não? Como estão me entendendo aqui? Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Fala para o irmão assim, você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas também você vai falar em outras línguas. Fala para ele como o Espírito Santo vai te capacitar. Você crê nisso ou não? Outro exemplo, os samaritanos. Projeta para mim os samaritanos, rapidamente. Atos 3,17. Então eles impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Olha só o verso 18. Vendo, porém, Simão, que... Isso aqui é muito interessante. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Propondo, olha, é o seguinte, concede-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Tem gente que é assim, naturalzão. Ele vê um mover, para isso aqui acontecer, ele vê algo externo. Ele viu algo assim, mano, eu quero isso daí, quanto que eu tenho que pagar? Tem gente que é natural, acha que as coisas de Deus é natural. Não é. As coisas de Deus é espiritual, só o espiritual vai entender. O carnal vai brigar com o espiritual. Nesse caso, queria pagar. Como estão comigo aqui? Presta atenção, ele viu algo que impressionou. Eu vou dizer para você. Ele viu uma evidência exterior. Pastor, o que é isso? Ele ficou tão impactado que ele queria comprar. Ele queria dar dinheiro. Alô? Quero te perguntar, não quero condenar você. Mas o que as pessoas estão vendo de nós? Como que é o seu exterior? Esse cara viu algo que marcou a vida dele. Assim somos nós. Você precisa externar aquilo que Deus já te deu. Você precisa manifestar aquilo que você já recebeu. Para quê? Para que outros possam ser marcados. Outros possam ser transformados. Diga amém. Outro exemplo também é Paulo, o apóstolo. Cara que escreveu a maioria das cartas, o Novo Testamento, trouxe a revelação da graça. Olha o que diz. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão,
o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. Paulo se converte, você sabe disso, ele converteu no momento, quando ele encontra com Jesus em Damasco, você sabe dessa história, e aí, ele recebeu o Espírito Santo como vida, mas Deus enviou Ananias, e Ananias chega para ele, através de Deus, e ora por ele, impondo as mãos, para que ele pudesse ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para pregar o Evangelho. Sabe, nós precisamos nos levantar também, como Ananias dessa geração. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque tem muitos Paulos na sua célula. Nenhum amém. Tem muitos Paulos que Deus quer levantar lá, que converteu, mas precisa de um Ananias lá para ele pôr as mãos e ele ser cheio do Espírito Santo e ele sair para pregar o Evangelho. Então Deus quer levantar Ananias, cheios do Espírito, com autoridade, com unção, para liberar na célula e as pessoas pregarem o Evangelho. Isso é para nós, os radicais livres. Você crê nisso ou não? Pastor, mas Paulo não fala que ele falou em línguas aqui. Aqui ele não fala, mas lá em 1 Coríntios 4, 18 fala que dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos. Amém? Um outro exemplo, Cornélio. Cornélio também é muito louco, Atos 10, 40. Ele teve uma visão, teve um sonho, e aí Deus falou que era para ele chamar Pedro. E aí ele manda chamar, Pedro não queria ir, mas não desobedeceu a Deus e foi. E quando ele foi lá, ele pergunta, ele fala, e aí, você me chamaram aqui para quê? Conta a história. Ele contou a história. E aí o texto vai falar que enquanto Pedro então agora estava falando as palavras que eram o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a mensagem. Cara, era judeu aqui ouvindo a mensagem que Pedro estava pregando, e ficaram admirados, porque o Espírito foi liberado de uma tal maneira que todos foram cheios do Espírito, e eles ouviram o povo falando em línguas, exaltando a Deus. Os irmãos estão comigo? Isso é para nós, não pode estar distante, não está distante, é para nós, é para você, diga amém. E por último, o exemplo de Éfeso, olha só Éfeso, Atos 10, 19, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe Espírito Santo. O que é esse Espírito Santo? Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Olha só isso aqui, no verso 4. Disse-lhes Paulo, João realizou um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Mano, isso aqui é muito louco. Olha o verso 5. Eles, tendo ouvido isso, eles só ouviram uma direção. Paulo só contou o que estava acontecendo. Eles, ouvindo isto, foram o que, irmãos? Batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceu? Tanto falavam em línguas como profetizavam. Aqui está um dom que nós precisamos exercitar. Todo mundo acha que não falar em línguas é bênção, glória a Deus, mas um dom maior que a Bíblia diz é profetizar. Deixa eu te perguntar, você está profetizando o quê? Você está falando o quê? Fala em línguas, mas profetiza. Diga amém. Diga, eu vou falar em línguas, mas também vou profetizar. Diga com fé isso aí, meu irmão. Você está mais morto que... Diga, eu vou falar em línguas, mas vou profetizar. Isso é para quem crê. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que acredita no Evangelho? Então vamos. Esse é o nosso tempo. Você crê ou não? No final do ano nós vamos encher esse prédio aqui. Terá muita salvação aqui. Famílias se converterão. Nós vamos batizar mais de 100 radicais livres. Por quê? Porque Deus está capacitando para essa obra. Deus está levantando os ceifeiros. Deus está levantando Ananias. Deus está levantando os que vão carregar o mover de Deus. É você, meu amigo. E juntos no corpo nós vamos fazer história. Você crê ou não?